Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou entrevistar o Dr. Alessandro Neves, que é ginecologista e vai falar muito pra gente sobre o DIU, sobre menstruar ou não menstruar. Vai ser muito legal. Prazer você estar aqui no meu canal. O prazer é meu. O Que prazer é meu bom. estar aqui com você. Por que mulheres esportistas e até mulheres comuns que haviam optado por não menstruar têm mudado esse ponto de vista e agora estão retornando ao ciclo menstrual? Eu acho, Fernanda, que é uma tendência das mulheres atuais, e a gente tem visto isso no consultório, de resgatar aquilo que é mais natural, né? Então, não são todas as mulheres, mas a gente tem percebido um aumento gradativo, e eu sempre faço uma correlação com o movimento do parto humanizado. É um movimento que começou faz uns 20 anos, que eu particularmente acho bastante positivo, né? Porque sempre que a gente tem uma tendência a um exagero, e o nosso exagero aqui eu estou falando da cesárea, eu acho que é importante ter um movimento oposto para a gente encontrar um equilíbrio, né? Sempre os exageros são sempre complicados. Mas esse movimento eu acho que ajudou a estimular esse resgate da mulher atual com aquilo que é mais normal, digamos assim. Sempre respeitando a individualidade de cada uma, lógico, né? Cada uma tem um desejo, tem os seus próprios objetivos, mas essa busca do que é natural vem fazendo que as mulheres, algumas, tenham optado por não usar medicamentos hormonais, né? A gente teve uma onda, uma busca que ainda é bastante alta para não menstruar, mas a gente agora também tem aquelas mulheres que ficaram sem menstruar, que querem voltar a menstruar e, portanto, a sentir as alterações de todo o ciclo menstrual. Não tem jeito. Nós, homens, somos monótonos, sem graça nenhuma, né? Mas as mulheres são cíclicas, né? Então, essas mulheres que não menstruam, elas deixaram de vivenciar as modificações que são cíclicas e devem ser mesmo, né? Esse é o objetivo da natureza. Óbvio que algumas mulheres, ao vivenciarem esse ciclo normal, podem ter algum incômodo. E aí, óbvio, vem ao médico para poder melhorar a sua qualidade de vida. Mas aquelas que não têm, elas têm uma certa... até um certo prazer em vivenciar essas alterações, né? É lógico, é uma coisa muito individual, né? O normal é menstruar todo mês, ou seja, a mulher biologicamente deve sangrar todo mês? Se a gente for considerar o que é biológico, aquilo que é natural, e a gente for fazer um resgate assim, da história da espécie humana como espécie animal, sem levar em consideração aquilo que é social, né? Tudo aquilo que nós, como homens e mulheres, e a nossa espécie se diferencia das outras pela nossa capacidade de pensar. Mas se a gente tirar isso do contexto, a mulher foi feita para não menstruar, porque qual seria a ideia da natureza? É que essa mulher, a partir do momento que tivesse o seu desenvolvimento sexual secundário, e a gente está falando da primeira menstruação mais ou menos, então, portanto, uma fase de adolescência que no passado acontecia mais tardiamente do que hoje, então a gente está falando aí de 14, 15 anos, ela já iniciaria a sua atividade sexual e gravidez. E se a gente for olhar, e eu estou falando isso nos antepassados, na expectativa de vida era de 30 anos, 40 anos, a mulher entraria num ciclo de gravidez, portanto 9 meses sem menstruar, amamentação, mais 6 meses, 1 ano sem menstruar, para iniciar um novo processo de gravidez. Então esse seria o normal. Agora, dentro da nossa sociedade, daquilo que, lógico, hoje, com toda a influência social que a gente tem, o normal passou a ser menstruar todo mês, porque nós descobrimos qual é o mecanismo da gravidez e, portanto, optamos por não engravidar. Né? E essa opção é que gera a menstruação. Então, o normal nos nossos tempos atuais passou a ser menstruar todo mês. A diminuição de libido com o uso de anticoncepcional? É uma realidade, né? A maioria dos anticoncepcionais hormonais tem os dois tipos principais de hormônios, estrogênio e progesterona. Mas o hormônio que caracteriza o método é a progesterona. E a progesterona, em algumas mulheres, ela pode sim influenciar uma diminuição de libido. Óbvio que os medicamentos atuais, que têm uma dosagem hormonal muito menor do que nós tínhamos no passado, têm efeitos colaterais menores também. Mas para algumas mulheres, o uso da progesterona pode significar diminuição de libido, sim. E quais os tipos de DIU
que existem? A gente tem basicamente hoje 3 tipos de DIU. O DIU de cobre, né, o de prata e o medicado com hormônio, com um tipo de progesterona que é o levonorgestrel. O DIU de cobre, ele é o mais clássico, mais antigo, está no mercado aí desde a década de 70 do século passado, e ele, através de reações bioquímicas, ele vai impedir que o espermatozoide encontre o óvulo. Então, a gente quebra um tabu que o DIU não é abortivo, nunca foi, mas ele impede a gravidez desta forma. Algumas mulheres, quando usam o DIU de cobre, elas podem menstruar mais. Então, uma mulher que menstrua 2, 3 dias pode passar a menstruar 5, 6 dias, e algumas mulheres que habitualmente não têm cólica menstrual pode vir a ter com DIU de cobre. O DIU de prata, que é um dispositivo mais recente, ele tem aí uns 10 anos, ele veio para tentar minimizar o cobre. Então a proposta do DIU de prata é que ele tem o mesmo mecanismo, ou seja, não tem nenhum tipo de hormônio envolvido, e ele teria a proposta de dar menos cólica e trazer menos sangramento. Então ele seria aí um upgrade, digamos assim, do DIU de cobre. Agora, o DIU medicado com hormônio, que é o levonorgestrel, a gente só tem um no mercado, na verdade 2 agora, mas são do mesmo fabricante. Um deles tem mais hormônio, o outro tem menos, mas é o mesmo hormônio. Ele já tem uma proposta diferente. Então, essa liberação hormonal do DIU, que 90% fica no útero, então existe uma absorção pelo organismo desse hormônio, mas que não chega a 10%, esse hormônio vai fazer com que a mulher não menstrue, ela vai agir no útero, também criando condições que vai impedir o encontro do espermatozoide com o óvulo, mas a maioria das mulheres, não são todas, ao redor de 80% a 90%, ficam sem menstruar ou menstruando muito pouco. Então, as mulheres que optam por este DIU são aquelas que querem, não desejam o fluxo menstrual. Mas nós estamos falando de métodos bastante efetivos. Nós sabemos que não existe nenhum método contraceptivo que tenha 100% de eficácia, mas hoje a literatura médica classifica os métodos em 4 tipos de acordo com a sua eficácia, e os mais eficientes são os implantes e os DIUs. As pílulas e as injeções estão na segunda categoria, também bastante efetivos. Cada mulher, aí, dependendo do seu desejo, pode optar por um tipo de DIU. O DIU influencia no ciclo menstrual? Bom, depende do DIU que você está utilizando. Então, se é o DIU de cobre ou de prata, vai existir uma reação inflamatória no útero, que é uma coisa desejada, porque essa reação inflamatória que vai produzir substâncias que vão matar os espermatozoides, além do próprio cobre ou da própria prata, que são espermicidas, e eles vão causar uma alteração, essa reação inflamatória vai causar uma alteração na parte interna do útero, que vai fazer com que este útero sangre mais. Não em todas as mulheres. Algumas mulheres colocam os DIUs e não muda nada. Elas continuam menstruando como menstruavam antes. Agora, o DIU medicado com progesterona, a progesterona, ela tem a capacidade de afinar a camada interna do útero, que é o endométrio. Então, quanto mais fino for o endométrio, menos camadas existem para ser expulsas. Então, nós sabemos que a menstruação, toda a menstruação, é uma gravidez que não aconteceu ou que não deu certo. E é aquela camada interna do útero que é exteriorizada pela menstruação. Como a progesterona ela deixa isso muito fino, essa camada fina demais, não há aquilo que ser expelido. Então, por isso que elas não menstruam na maioria das vezes, né? Há problemas de usar o coletor menstrual? É um outro movimento, né? E o que estimulou o coletor menstrual é a preocupação com a ecologia, né, com o ecossistema, porque os absorventes, o material que é feito dos absorventes, eles normalmente não são biodegradáveis. Existem algumas opções de absorventes biodegradáveis que você pode procurar hoje no mercado, mas a maioria não é. Então, algumas mulheres acabaram optando pelo coletor menstrual com esse objetivo. Não há problema nenhum, contanto que você não tenha nenhum problema ginecológico. Então, sempre antes de iniciar qualquer situação nova, como utilizar coletor, vale a pena sempre ir ao seu ginecologista. E se você não tem nenhum problema ginecológico, o único cuidado e o principal que você deve fazer é sempre fazer a higienização do coletor a cada 4 ou 6 horas. Então é importante retirar e também verificar a quantidade da menstruação. De repente, 4 horas, que é um tempo adequado para a higiene,
não é adequado para o seu fluxo. Se você tem um fluxo muito intenso, muitas vezes você vai precisar fazer essa higienização com um tempo menor para evitar aquela situação constrangedora de você sujar sua roupa, né? A tabelinha é um método anticoncepcional eficaz? A tabelinha ela é considerada oficialmente como um método anticoncepcional. Se a gente for levar uma característica exclusiva dela, é o único método aceito pela Igreja Católica, por exemplo, mas ele, naquela classificação dos métodos pelo grau de eficácia, ele está no último grupo, então está no grupo menos eficaz. Então ele é um método anticoncepcional, né? Não é que ele não é mais considerado, mas ele tem um índice de falha maior. E para minimizar esse risco, né, e quem utiliza a tabelinha como método anticoncepcional está utilizando um método natural. E é fundamental que a mulher conheça o seu próprio corpo. Né? Então é muito importante o conhecimento do seu ciclo menstrual, de como ele funciona, para que você tenha uma eficácia maior com o uso da tabelinha, é fundamental. Qual a orientação para as mulheres sobre esse tema? A mensagem que eu gosto sempre de deixar é que nós não podemos nos seguir pelo aquilo que está na moda, né? Nem por aquilo que eventualmente a nossa amiga ou a nossa parente faz e para ela é uma boa opção, né? Eu gosto sempre de enfatizar, e às vezes eu sou até repetitivo, que cada um de nós é um indivíduo único, né? E nós temos necessidades específicas. Então é muito importante que você procure o ginecologista. E talvez a nossa função principal, principalmente na ginecologia, é a orientação, né? Eu acredito muito na informação como uma ferramenta fundamental hoje em dia, e eu acho que as orientações que a gente pode passar com o conhecimento que a gente eventualmente tenha é uma das principais armas para as mulheres hoje em dia. Então eu acho que a busca dessa informação correta, né? Infelizmente a gente vive hoje aí um mundo de fake news, de informação fácil, porém sem necessariamente de uma fonte segura ou confiável. Então buscar o seu médico ginecologista, buscar essa orientação adequada. Antes de tomar qualquer decisão, você precisa conhecer o seu corpo, né? Você precisa saber como ele funciona. E a chance de você encontrar uma saída que seja ideal para o seu caso, eu acho que aumenta muito se você tomar essa atitude. Para encontrar você, doutor, passe os seus contatos, por favor. A gente está no Instagram, né? Então Dr. Alessandro Neves, Dr de doutor, né? Às vezes me perguntam se é de discutir relação, mas não, de doutor. Dr. Alessandro Neves, ou o telefone aqui da clínica, né? Que é o 3044 2026. Obrigada, doutora. Adorei. Eu que agradeço. Obrigada. Gostei muito. Legal. Gostei muito.